Olá, estamos de volta para mais uma aula do Adobe Dreamweaver. Nessa aula nós vamos trabalhar com as div. Então eu tenho aqui na guia comum, eu tenho a opção para inserir tag div. E aqui na guia layout, eu tenho também a opção para inserir tag div e para desenhar a div. Quando eu uso a opção inserir tag div, eu clico nela. Vai abrir uma janela pedindo aonde eu quero inserir, no ponto de inserção, que é onde estava o meu cursor. Após o início do body, ou antes do final do body, que é a tag que indica todo o corpo da página. Então, no início do body ou no final. Eu vou deixar no ponto de inserção, que é onde estava o meu cursor. Se eu quiser também, aqui eu já posso escolher a classe, que é o estilo, para aplicar nessa div. Como eu não tenho nenhuma classe criada, então não posso escolher nada aqui. O ID também não, porque o ID é uma opção de estilo também. E a opção para criar uma nova regra eu tenho aqui. Mas eu não vou escolher nada aqui, só vou inserir, depois eu crio o estilo para essa div. E vou clicar em OK. Ele criou essa linha pontilhada, indicando que aqui eu tenho uma div. Aqui ele pede para colocar o conteúdo da div, né, que você inseriu. Então, você põe aqui o teu texto, ele vai aumentando a div. Agora, o que eu posso fazer com essa div? Tudo eu vou ter que trabalhar dentro dos estilos, com o estilo CSS. Então, nós vamos criar um estilo para essa div aqui. Vou clicar aqui embaixo em nova regra CSS, vou deixar a opção classe, vou dar um nome, vou pôr 2V, porque div é uma palavra reservada, então às vezes ele não aceita, então vou pôr diferente. Clico em OK e agora faço a alteração. Aqui as opções padrão, posso escolher. Aí no fundo, vou dar uma cor para essa div. Posso colocar uma imagem de fundo, se eu preferir, ao invés de cor, tá? Indiferente. Aí eu tenho aqui a opção caixa. Aqui na caixa eu vou definir o tamanho dessa div. Então, eu vou pôr aqui 300 por 300 pixels. Aqui eu tenho a opção da distância do texto para a borda da div. Então, eu vou pôr 5 pixels e aqui a margem da minha página para a div. Então, eu vou pôr 5 também. Vou vir para a borda e vou escolher uma borda para ela também. Então, sólida, vou pôr 2 pixels e uma cor diferente para que a gente possa ver. Aqui em posicionamento, ele mostra o tamanho da minha div. Eu posso definir um posicionamento para ela, que eu não vou mostrar agora, mas já mostro depois para você ver qual a diferença entre não ter nada e uma posição definida. Se ela vai ficar visível ou não, então posso ocultar essa div. A posição, quando eu tenho mais que uma div, se ela vai ficar na frente da outra ou atrás. E a barra de rolagem que eu posso definir. Vou deixar scroll, se necessário ele cria a barra de rolagem. E vou clicar em OK. Agora eu vou clicar na borda da minha div, ela fica toda azul quando eu clico na borda. E aqui na classe vou definir aquela classe que eu acabei de criar. Aí automaticamente ele vai aplicar aquele conteúdo para essa div aqui. A fonte, a cor, a borda. E quando eu fui digitando mais conteúdo, ele passou para baixo, mas não apareceu. Eu vou salvar isso daqui. E vamos visualizar no navegador. Que daí ele vai criar, ó, a barra de rolagem. Porque eu coloquei lá no Overflow, eu coloquei automática. Então, na tela do Dreamweaver, o texto vai passando e você não vai vendo. Mas aqui no navegador, ele mostra com a barra de rolagem aqui. Aqui é a distância que eu deixei lá no padding. E aqui a margem da minha tela para minha div. Então, fiz a opção de formatação dessa div.
Agora, eu vou trocar aqui, vou clicar 2 vezes aqui nessa div, no estilo, né, que eu criei. Aqui no posicionamento, eu vou trocar para absoluto. E vou clicar em OK. Quando eu troco para absoluto, eu posso mover essa div na minha tela. Quando eu não estou com a opção absoluto na posição, ela sempre vai ficar no canto onde eu inseri. Aí, caso eu mudo a posição, eu posso movimentar pegando aqui em cima, nesse quadradinho, e arrastando para onde eu quiser. Eu vou salvar e vou visualizar. Ela vai ficar nessa posição onde eu arrastei ela. Aí, eu vou diminuir a minha janela, ela não mexe, ela vai ficar sempre naquela posição ali. Isso é a posição absoluta. Eu vou escolher aqui, que ele mostra, sem precisar eu entrar nas propriedades. Aqui eu já tenho tudo que eu usei nesse estilo, eu tenho aqui. Então, eu vou trocar o absoluto agora por Fixed. O Fixed vai ficar fixo no canto onde eu inseri ela, que é o mesmo da hora que eu inseri. Relativo, eu posso mudar, mas se eu tiver um texto atrás, ele vai se ajustar ao texto. Eu vou mostrar depois, quando eu tiver um texto, numa outra que eu vou criar. E o estático também vai ficar aonde eu inseri. Então, aqui, algumas opções para a opção de inserir a tag div. Primeiro, você insere ela e depois você cria o estilo com o que você quiser. Já essa opção para desenhar div AP, eu vou desenhar. Então, eu clico, venho na minha tela, clico e arrasto a minha div. Então, é só selecionar, clicar e arrastar. Aí, depois você pode movimentar também para onde você quiser essa div. Aí, dentro também, você pode pôr os conteúdos normalmente. Aí, ela vai aumentando agora, porque eu ainda não tenho propriedade definida para ela. Automaticamente, quando eu desenho uma div, ele vai criar esse estilo aqui, ó, APDiv 1, porque eu tenho uma. Aqui ele já tem algumas propriedades definidas. Aqui o posicionamento ele deixa como absoluto, porque eu posso movimentar ela, né? Então, ele deixa essa posição aqui. Qualquer coisa que eu queira alterar, eu clico 2 vezes aqui, não preciso criar um estilo novo, que nem eu fiz para outra. Clico 2 vezes e as propriedades vão ser as mesmas. A fonte, a cor de fundo, tamanho, caixa, que eu posso mudar o tamanho por aqui. O espaçamento entre o texto, o espaçamento da margem, borda, posicionamento, eu vou criar a barra de rolagem aqui no alto, vou deixar alto. Alto quer dizer automático, se necessário ele cria, se não, não. E OK. Aí, ele já fez a formatação, o texto ficou bem grudadinho ali, ó. Eu vou trocar, vou até puxar para cá para que a gente possa ver. Vou vir aqui em caixa e vou definir aqui uns 5 pixels para o texto ficar mais longe, não ficar muito grudadinho na borda. E OK. Agora, vou salvar e visualizar. Está aqui também, essa eu não criei borda, então essa aqui tem borda, essa não. Aí, eu posso movimentar essa daqui, vou posicionar aqui em cima da outra. Algumas propriedades dessa daqui que eu desenhei, que eu inseri através do desenhar div, eu posso alterar aqui embaixo, ó. O estouro é o mesmo que o overflow que eu escolhi dentro do estilo. Aqui eu tenho as margens, a largura e a altura, a distância entre o texto, a cor do fundo, imagem do fundo. Então, tem várias propriedades aqui que eu alterei dentro aqui do estilo, que podem ser feitas aqui também. Já essa outra não tem propriedades aqui. Então, não tem como eu escolher nada para ela, porque eu insiro ela no meu ponto de inserção. Então, tenho que mudar tudo através de um estilo que eu crio. E a outra, ele já traz um estilo que eu já vou fazendo as alterações. Então, as divs, você pode estar usando elas
para posicionar conteúdos dentro da sua página. Às vezes você quer pôr um conteúdo em algum lugar, você pode usar uma div, aí você desenha ela onde você quer e insere o conteúdo dentro dela. Você pode também pôr imagens. Eu vou apagar esse texto que está aqui para colocar uma imagem. Então, vou clicar 2 vezes aqui dentro. Posso pressionar o Ctrl A para apagar, para selecionar tudo, né? E dou Delete. Deixo meu cursor aqui dentro. Na guia comum, venho na opção de inserir imagem. Clico em OK. E aí, ele vai ajustar aqui conforme o tamanho da minha imagem. Essa imagem, essa div, aliás, eu posso arrastar ela e posicionar em qualquer local, porque às vezes você quer pôr uma imagem em um lugar e não consegue, né? Ela não fica. Então, você arrasta a tua div, põe a tua imagem dentro da div e você arrasta para onde você quiser. Aí, vamos dar um F12. Ela ficou menor, eu vou ajustar o tamanho dela para o tamanho da minha imagem. A minha imagem tem 300 por 300. Eu vou mudar aqui o tamanho também dela. Vou pôr 310 por 310. Vou fazer um pouquinho maior. E eu não quero barra de rolagem. Então, vou deixar sem nada ali no estouro. Isso eu poderia ter mudado direto aqui nas opções do estilo, tá? Tanto faz. Vamos salvar e vamos visualizar. Aí, ela ficou no tamanho proporcional à minha imagem. E dessa forma, eu posso ir pondo outras. Vou criar aqui em Layout, vou desenhar uma outra div, clico dentro, comum, venho aqui e insiro a minha imagem. Eu vou salvar e visualizar. Aí, ele fica naquela posição aonde estava a minha div. E assim eu posso ir arrastando para qualquer local, deixar em qualquer lugar. Então, você vai ver que as divs são bastante úteis. Nós vamos trabalhar mais com elas. Eu vou mostrar como você colocar elas junto com um texto que você já tem ou junto com uma tabela, fazer algumas opções aí com as divs. Por essa aula é só, até a próxima.